considera uma pessoa medrosa? Porque eu me considero. E esse vídeo é sobre isso. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva, me ajude a alcançar a meta de 300 inscritos e deixe também o seu like no vídeo se você considerar que ele foi interessante. Pois é, eu sou um cara medroso. Mas não do tipo que sai por aí se escondendo do mundo. Eu sou daquele tipo que resiste, que procrastina, que finge que não é com ele. No último vídeo, eu falei sobre não aceitar a ideia de viver a sua vida numa ilusão por puro medo. Você sabe como é isso? Porque eu falei que quando a gente vai realmente viver, as coisas são muito melhores do que pareciam na nossa fantasia. E que a vida tem muito mais graça desse jeito. O que eu não falei no último vídeo é que isso não é uma coisa que me contaram. Eu descobri por experiência própria. Descobri porque eu também sou medroso. Fazer esses vídeos, por exemplo, é um ato de rebelião contra os meus próprios medos. Toda vez que eu posto um vídeo, eu imagino como ele vai ser recebido. Eu tenho medo da rejeição, tenho medo da crítica, tenho medo até da irrelevância. Será que alguém vai ver utilidade nisso? Será que eu estou só desperdiçando meu tempo? E se alguém achar ruim? Esse tipo de perguntas ainda passa pela minha cabeça toda vez. Por motivos pessoais, eu passei boa parte da minha vida achando que eu não era bom o suficiente. Eu dediquei muitos anos da minha vida para conquistar coisas, querendo provar para mim mesmo o contrário. E agora, eu entendo que, na verdade, o que eu estava fazendo era enfrentar os meus medos. No fundo, todos nós somos medrosos. Dizem, inclusive, que quem tem tem medo. Mas também é verdade que só quem tem medo pode ter coragem. E quando a gente se atreve, a vida se abre pra gente. Então nós temos que colocar o nosso medo no lugarzinho dele. Temos que mostrar quem realmente manda. Porque pela forma como eu vejo hoje, não são 7 pecados capitais. São 8. E o 8º é o medo, você não acha? Nada matou mais, nada separou mais, nada prejudicou e destruiu mais do que o medo. Os gregos diziam que Phobos, o deus do medo, era filho de Ares e Afrodite. Ares sendo, portanto, o deus da guerra e da violência, e Afrodite sendo a deusa do desejo e da atração. Para eles, o medo nascia onde o desejo e a violência se encontravam, quando o que é amado pode ser perdido e o que é disputado pode levar você à morte. Na mitologia, Phobos quase não é mencionado. No entanto, apesar de ter uma atuação muito discreta, ele é extremamente poderoso. Porque antes das batalhas, Phobos espalhava o medo, quebrava a vontade dos inimigos, dispersava sua energia e a sua disciplina, induzia todos os inimigos à fuga e à rendição. Phobos enchia o coração dos homens com medo que desorganiza e enfraquece. E assim, antes mesmo da batalha começar, já estava ganha nos corações e nas mentes. Mas nem todos os gregos viram esse deus apenas pela sua face negativa. Os espartanos viram diferente. Em Esparta, eles tinham até um templo dedicado a Phobos. Eles acreditavam que o medo podia ser um veneno, mas também podia ser a chave para manter a ordem e a coesão. Duas faces da mesma coisa. Quando nós conquistamos o nosso próprio medo, nós alcançamos a coragem e a força que vem de dentro. Mas até que isso aconteça, nós estamos perdidos no medo, fascinados pelas ameaças que vêm de fora. Nós perdemos a força e a confiança e cedemos ao caos. Xenofobia, religiofobia, etnofobia, racismo, homofobia. Você sabe o que há em comum em todas essas palavras? Medo, os frutos de Phobos plantados no coração da humanidade e que florescem agora com força irresistível. Antes da destruição, antes do ódio, vem o medo. Só é preciso ceder para que a nossa força se vá, para que o desespero e a derrota nos encontrem. Mas como os espartanos viram, o medo é uma força criadora quando é conquistado, dominado e subjugado. Você sabia que é capaz de dominar os seus próprios medos? Sabia que quando faz isso todo o mundo à sua volta muda? Você sabia que há muito mais força em você do que você imagina? Há uma frase que diz que o nosso maior medo não é sermos inadequados, mas saber que nós somos poderosos além da medida. E eu acredito nessa frase. E se eu que sou medroso conseguir lidar com os meus medos, se eu conseguir olhar os meus demônios nos olhos, você também consegue se quiser. Vou te apresentar 3 motivos para querer e uma forma de fazer isso. Se você vier comigo, nós vamos fazer isso juntos. Deixa aí nos comentários desafio aceito para eu saber que você está nessa comigo. Os motivos são simples. Motivo número 1, você nunca vai saber do que é capaz se não enfrentar os seus medos. Se você sente que pode mais, se alguma coisa te incomoda chamando para ir mais longe, talvez o seu medo esteja te prendendo. Até quando você vai aguentar ser menos do que você é? Motivo número 2. As pessoas que você ama e as pessoas que vai amar um dia precisam da sua coragem agora. Se você vence seu medo, você ilumina a vida de muitas outras pessoas e se torna uma força para sua comunidade, para sua família, para seus amigos. Motivo número 3. O mundo precisa de heróis. Não dos que usam capa, mas sim daqueles que vencem as batalhas dentro dos próprios corações e mentes. A verdadeira luta não é contra carne e sangue. Nosso verdadeiro combate e nossa verdadeira vitória só acontecem dentro de nós mesmos, dentro das nossas mentes. Nenhuma força maligna pode habitar onde há coragem. Onde o medo foi vencido, o ódio não pode fazer morada. Precisamos de heróis, e se você está vendo esse vídeo, você é um deles. Você aceita o chamado? Esses são os 3 motivos. Agora eu vou te falar a forma de conhecer e combater o medo. Afinal, se você conhece o inimigo,
e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Nas próximas 12 semanas, você vai encontrar vídeos aqui no YouTube e também no TikTok. Toda quinta-feira os vídeos serão mais longos, e nos outros dias serão vídeos mais curtos. Todas as terças-feiras vai ter um texto novo no Medium. Se você ainda não conhece o Medium, acesse o link que eu estou deixando na descrição e me siga por lá. Assim você vai saber toda vez que um texto meu for publicado. Vão ser sempre textos curtos que você consegue ler em até 5 minutos. E toda sexta-feira você recebe a nossa newsletter através do Substack. Se você ainda não conhece, se inscreva lá, estou deixando o link aqui também na descrição. É gratuito mesmo, sem pegadinha, sem propaganda do Tigrinho. Pode confiar. A diferença é que os textos do Substack vão ser mais longos e mais profundos também. Vão ser mais detalhados e vão funcionar quase como um manual de referência. Aí é só você consultar a newsletter e os posts quando você precisar. Vai me dar um trabalho danado fazer isso, mas eu acredito que juntos a gente consegue. E a base da nossa jornada juntos vão ser os 6 medos básicos descritos por Napoleon Hill. É claro que eu vou explicar mais ao longo dos próximos vídeos, mas segundo ele, esses medos afligem todos os seres humanos em menor ou maior grau. E esses medos são o medo da pobreza, o medo de perder o amor de alguém, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da velhice e o medo da morte. Então, esses são os motivos para fazer, essa é a forma de fazer, e agora é só fazer. Você vem comigo? Eu espero que sim. Porque se você quer mesmo saber o motivo para eu propor para mim mesmo um desafio como esse, eu te conto. Eu tô morrendo de medo. Tô com medo de mandar mal. Tô com medo de soar ridículo. Eu tô com medo, cara. Eu confesso. Mas eu vou assim mesmo. E a única coisa que eu espero é que no caminho, pelo menos mais alguém venha comigo. Porque assim, eu vou com medo, mas eu não vou sozinho. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.